veja as principais questões de vestibular. O país já não acredita muito em educação. O lugar que eu morava, muito menos. Como o sono ajuda a memorizar? Aula dada, aula estudada. A regra do sucesso é repetida o ano todo nesse cursinho. E veja também uma entrevista exclusiva com o diretor Anderson Aguiar. Infelizmente, nenhum aluno passou mal. Eu não tive esse prazer. A seguir. É incrível como uma coisa tão simples como uma prova de vestibular pode preocupar tantas pessoas. Já com o clima de vestibular, nossa repórter vem direto da prova do vestibular com as últimas notícias. Bom dia, Daiane. Bom dia, Vanessa. Estamos nesse exato momento em frente ao local onde será realizada a prova. Como vemos, os portões foram fechados. Quem quiser entrar não poderá. E não será tolerado nenhum tipo de atraso. Nesse momento, duas estudantes mães estão entrando para tentar fazer a prova. Vamos entrevistar. Bom dia. Bom dia. Uma prova tão desejada, inspirada por vários alunos de todo o Brasil. O que aconteceu para você chegar tão atrasado? Eu fui dormir tarde me preparando. Eu estudei muito, me preparei muito bem para essa prova. E hoje eu não vou conseguir entrar por causa de 1 minuto. Isso é muito errado. 1 minuto de tolerância. 1 minuto é um absurdo. Eu estudei muito. Meu Deus, meus pais vão me matar. Esperaram tudo para essa prova, pagaram caro. Cursos e tudo. Meu Deus, o que eu vou fazer? O local que você mora, o transporte é eficiente? Os meios de transporte coletivo onde eu moro são muito deficientes. Eu moro em Tapetiba-Mirim, é muito longe, eu tenho que pegar uns 4 ônibus para chegar aqui. E além de eu ter acordado atrasada, eu não consegui transporte nos horários que eu precisava e por isso eu perdi a prova. Uma boa noite de sono, chegar 1 hora antes do previsto, é fundamental. Voltamos aos estudos. A reportagem que será exibida a seguir mostra os verdadeiros campeões de vestibular. E eles dão dicas de como fazer uma boa prova. Que bom. Olhem que morro de inveja. Aluno Gilberto Turma Chavante se apresenta. Apresentado, aluno. Quero parabenizá-lo pela sua aprovação no ITA. Nada de moleza na nova rotina de Gilberto. Ele acaba de ser aprovado em um dos vestibulares mais difíceis do país, o do Instituto Tecnológico de Aeronáutica, o ITA, em São José dos Campos, interior de São Paulo. Uma enorme mudança para quem até o ano passado morava num sítio no Mato Grosso. O país já não acredita muito em educação. O lugar que eu morava, muito menos. As pessoas, se você dissesse que queria estudar, muita gente tirava sarro. Um dia, quando teve pessoas que eu falar que queria prestar ITA, a pessoa dá risada na minha cara, entendeu? Então, pô, o cara que tá lá em São Paulo, tem um cara que falou isso pra mim, o cara que tá lá em São Paulo, fazendo um cursinho, a vida dele estudou em colégio particular, não passa? Você que fez supletivo, você que não tem base nenhuma praticamente, nunca estudou numa grande escola, vai passar? João também nunca estudou numa grande escola, mas isso não o impediu de ser aprovado em... Eu passei em primeiro lugar para mecatrônica na USP, para engenharia química na Unicamp, engenharia de telecomunicações na PUC de Campinas, engenharia elétrica na PUC de São Paulo e engenharia química na Unifesp. Um gêniozinho? Talvez, mas muito mais do que isso, um adolescente com muita força de vontade. No período de vestibular dele, eu estava internado e foi muito difícil. Isso não impediu que ele alcançasse o objetivo dele. Isso me orgulha muito. A minha mãe é um exemplo, né? Ela sempre lutou pela vida dela e eu falei, então eu também vou lutar pelo que eu quero. E fui. O desafio de Felipe foi parecido. Sem dinheiro, a família que mora em Hermelino Matarazzo, na zona leste de São Paulo, teve que tirar o menino da escola particular. Como é que foi para você, assim, passar de uma escola particular por um colégio público? Foi um baque, mas isso me ajudou muito a ter responsabilidade. Eu não estudo só para poder arranjar emprego, essas coisas básicas. Eu estudo, assim, por uma causa maior. Eu gostaria de fazer algo notável, assim, no mundo, da minha vida, para ser lembrado como pessoa boa.
Responsabilidade e dedicação deram nisso. Primeiro lugar na Faculdade de Economia da Fundação Getúlio Vargas, a FGV. Para a mãe de Felipe, essa ainda não era a melhor notícia. Como pagar a faculdade? Quase R$ 1.800 por mês. O que eu vou fazer? O que eu sempre fiz, eu vou lutar. Eu vou chorar lá, porque pra eles darem algum desconto, não sei, vai que a gente consegue alguma coisa, né? Aí foi depois, acho que foi no dia 2 de janeiro, tudo, que ela ligou pra lá e ela ficou sabendo que eu ganhei uma bolsa, aí que ela ficou feliz de vez. Além de terem estudado muito, é claro, eles garantem que tem algumas dicas que podem fazer a diferença na hora de prestar o vestibular. Aconselho desenvolver um método diferente para cada matéria que funcione para você, estudar no horário em que você se sente mais confortável, conhecer a prova da instituição que você está prestando vestibular. Outra coisa é você focar em matérias que você vai mal e que conte para o vestibular. Mesmo que você não goste dela, sei lá, você adora matemática, mas você vai mal em física, estuda física. Vestibular não é mágica, não existe mágica. Ela tem que ser otimista, acreditar nela mesma, falar, vou passar em primeiro. Aí ele consegue, não tem mágica. Fala, se a pessoa confiar nela, estudar, mas não ininterruptamente, dá um tempinho para descansar a mente. Felipe, Gilberto, João. Estudantes, nota 10. Aula dada, aula estudada. A regra do sucesso é repetida o ano todo nesse cursinho. Na aula você entende, mas o aprendizado é outro estágio. Um processo que tem explicação científica. Quando se faz uma conta de cabeça, por exemplo, os números são armazenados na chamada memória de curto prazo. No córtex cerebral fica a memória de longo prazo. Entre esses dois arquivos há uma memória intermediária. É aqui que ficam as matérias reestudadas ou repetidas para o cérebro. E é durante o sono que os arquivos passam da memória intermediária para a de longo prazo. Portanto, se o aluno deixar para estudar a matéria no dia seguinte, o aproveitamento vai ser menor. 20 minutos de estudo em casa para cada nova matéria é o esquema ideal, ensinam os professores. Vamos supor que você teve 6 aulas no dia. Você teria que estudar pelo menos umas 4 horas de tarde. 2 horas, meia hora de intervalo, mais 2 horas. Aprender a administrar o tempo é mais um desafio para manter cabeça e corpo em dia. O ano fica muito corrido, então a gente acaba engordando por causa dos estudos, né? Tanto que a gente tem um pessoal que até brinca que fala que as meninas têm a síndrome do urso polar. Fica tudo branca, gorda e peluda, né? Ano de cursinho é muito puxado mesmo. Todas as matérias têm que ser muito estudadas e ao mesmo tempo. Por isso, às vezes, uma questão fundamental se perde no meio das apostilas, a interpretação de texto. E ela é fundamental porque interfere em todas as outras. Por exemplo, esse problema de matemática que caiu na FUVEST. Muitos alunos erraram porque não sabiam o que quer dizer remanescente, ou seja, o que sobrou. Eu nunca tinha pensado nisso, sabe? De que a interpretação podia ajudar na matemática, entendeu? Sem estar focado, tanto que até errei o exercício. Eles conhecem a teoria, sabem fazer, só que eles interpretam o texto completamente errado. Por isso, o dicionário é um grande companheiro. Deve deixar sempre o dicionário do lado, né? E deve deixar de lado a preguiça de procurar o significado. Outra dica, ler e reescrever todos os dias uma notícia de jornal. Esse é um excelente exercício de aprimoramento do vocabulário. Primeiro, se familiariza com a forma de escrever. E segundo, ele exercita os sinônimos, né? Até os blogs, paixão dos adolescentes, ajudam. Mesmo que a densidade seja menor, de qualquer modo, é uma aproximação importante, né? Com as letras, com a concentração na busca do sentido. Contos e crônicas também criam intimidade com a leitura, como a história da moça que foi viajar de navio. Querido diário, resolvi fazer um cruzeiro e estou achando maravilhoso. Primeiro dia. Segundo dia, querido diário, hoje fui apresentado ao comandante.
Gostei muito dele. Terceiro dia, querido diário, o comandante disse que se eu não me entregar a ele, ele vai afundar o navio. Quarto dia, querido diário, salvei o navio. Então é muito difícil que eles não gostem disso. Eles começam a descobrir, então, a partir de pequenos textos, que é possível sentir prazer lendo. A nossa repórter Karina Caminini entrevistou o diretor da escola, doutor Francisco Parâmetros, Anderson Aguiar, e perguntou tudo o que você queria saber. Olá, professor Anderson. É uma honra entrevistar o senhor. Bom, nós queríamos saber se o senhor fosse traçar um parâmetro comparando o vestibular que o senhor fez com o atual, o que o senhor diria? Tá mais fácil? Tá mais difícil? Como é que é? Poxa, o vestibular que eu fiz para o vestibular atual. É claro que hoje é muito mais difícil. E a tendência é ficar cada vez pior. Pegar só um exemplo, a disciplina de redação, né? Hoje eu calculo que, com o passar dos anos, vai ter um momento que o vestibular vai ser apenas a redação. A redação você vai espelhar se você tem conhecimento ou não. E eles vão ficando cada vez mais criteriosos. Em algum momento da sua longa carreira de professor, algum aluno passou mal na hora da prova, naquela hora H? Infelizmente, nenhum aluno passou mal. Eu não tive esse prazer ainda de ter um aluno que, quando abrisse a minha prova, passasse mal. Já tive uma vez, quando eu fiz uma prova, eu faço sempre uma prova oral, né? Principalmente quando eu trabalho com verbo. Eu acho assim fantástico. O aluno ele tem que passar por essa prova. Mas o aluno não passava mal, mas era um silêncio na turma incrível, todo mundo prestando atenção. Eu ia falar baixo que o aluno ia perceber. O senhor acha que a faculdade é um bom caminho com tantos cursos técnicos por aí? Uma vez eu estava fazendo um concurso, e era um concurso da área federal e tudo, e eu me lembro que eu fiz uma pergunta para todas as pessoas que estavam ao meu lado assim: "E você é formado em quê?" Ninguém era formado. As pessoas concluíram o ensino médio e foram fazer um cursinho preparatório para concurso. Aí eu perguntei assim: "Você não quer abraçar uma carreira?" "Quero, mas primeiro eu quero meu serviço público, eu quero ter a minha estabilidade, que aí eu posso fazer o que eu bem entender, e não fazer uma faculdade vinculada ao salário, ao retorno." Eu achei na hora uma resposta assim, esquisito. Eu sou professor, eu faço um investimento no aluno para que o aluno ele faça vestibular, mas sabe que não está errado. Hoje nós temos muitos cursos técnicos aí. Como diretor de uma escola pública e professor de uma escola particular, uma pessoa que estuda numa rede pública tem as mesmas chances de passar no vestibular como uma pessoa que estuda numa rede particular? Vários dados, várias pesquisas foram feitas e hoje o nível é o mesmo. Porque a família hoje em dia, ela participa muito mais da parte pedagógica do aluno. De uma certa maneira, a família, até com o advento da internet, ela está sendo posicionada. Aí você vai dizer assim: "Ah, mas nós temos alunos que não têm família." O problema está na família. Mas a potencialidade do aluno, a mesma chance vai ser distribuída para o aluno da rede particular e da rede pública, porque a chave está no próprio aluno. Então, o que depende muito é do envolvimento do aluno. Quem faz a escola é o aluno, nunca vai ser a escola em si. Eu posso estar estudando na melhor escola, mas de repente eu não esteja afim, eu não abro o caderno para estudar, então não vai adiantar nada. O que o senhor tem para falar para as pessoas que estão se preparando para o vestibular? Gente, é disciplina, é estudar. Tá? É diariamente pegar no caderno. Para quem está na terceira série do ensino médio, eu proponho o seguinte esquema: repita o mesmo horário que você tem de manhã, à tarde em casa. Você não vai se estressar, você vai estar estudando, não vai deixar de namorar, não vai deixar de fazer as coisas que você gosta, não vai poder deixar de fazer internet, de entrar na internet, e vai estar estudando. Estudar não significa se martirizar. Eu tenho escolas em Araruama que se vangloriam de dizer: o aluno ele estuda o dia todo. Bom, coitado desse aluno. E nem sempre é o correto. Obrigada, professor, por nos ter cedido essa entrevista. Muito boa sorte com os seus alunos e até a próxima. Quando falamos de vestibular,
o nervosismo é a primeira coisa que pensamos, mas algumas coisas são indispensáveis para obter um bom resultado, como estudar em grupo. Eu preciso de um companheiro. Mas sem perder tempo com conversas paralelas. Traçar um plano de estudo, controlando a hora de estudo e lazer. Estudar no mínimo 5 horas por dia e no máximo 8 horas para não virar um nerd chato e sem vida social. Para controlar o nervosismo, o essencial é procurar não estudar pelo menos nos 3 dias antecedentes à prova e descansar bastante e com uma boa noite de sono, principalmente no dia anterior à prova. Vai que você mora em Itapetiba. Chegar com 1 hora de antecedência. Os portões fecham a hora certa. 1 minuto de atraso pode comprometer sua vida. Além disso, você terá um bom tempo para um preparo. Comer comidas leves e saudáveis no dia antecedente à prova é fundamental. Uma dor de barriga num dia importante desses pode ser comprometedor. E depois de ir à toa, pois o resultado com certeza será positivo. Mas se depois disso tudo você ainda não passar, no mínimo repita o ensino médio.